Mais um jogo começando com o oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Aqui a adesão é zero e nós garantimos uma proteção de verdade para você e para sua família. Go Life Saúde, a melhor assistência e saúde do mercado. E aqui R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e consultas e exames com preço fixo. Não se esqueça da Desembola. Afinal de contas, precisou de empréstimo? Aqui a gente desembola, transformamos o seu cartão de crédito em dinheiro na hora para você. Quer saber mais? Link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade na Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC Serasa Boa Vista e volte ter o bom crédito com a gente. É, rapaz, Pizzaria Guarani. Os melhores salgados e pizzas de BH 24 horas por dia prontos para te entender. O link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade. Quer comprar o seu celular novo? Corre pra cá, corre pra Eletromi, Samsung, iPhone, Xiaomi, Realme, todas as marcas pra você. E ó, temos iPhones usados e ainda damos manutenção no seu celular antigo. Instituto Céspedes, Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu fiz o transplante capilar e as fotos estão aqui do lado. Eu garanto a qualidade do serviço. Não jogue fora essa oportunidade. O link está na descrição. Greenbel, poupe até 20% na sua conta de luz com a força da Greenbel. Acesse pelo meu QR Code para você ter 20% de desconto. Gente, em algumas oportunidades para você, empresário, a economia é brutal. Corre pra cá, corre pra Greenbel. E Golcase, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Golcase. Utilize o meu cupom GOALVINEGRO para você ter frete grátis. E agora com vocês, Henrique Vilar e Beto Guerra. É isso aí, devoto! Estamos ao vivaço para falar de Galo com você. Só deixa o like, se inscreve e bora falar de Galo no oferecimento também da Inplay, hein? É o melhor fantasy game do mercado, meu amigo. A Inplay, você cadastra de graça através do seu e-mail, que tá aí no seu smartphone, você pegou, cadastrou, é automático. Igual quando você vai entrar nesses sites que pede o cadastro por Google, é a mesma coisa. Detalhe, é um fantasy game onde você se diverte pra valer. Primeira coisa que você tem que saber é que aqui você vai testar os seus conhecimentos de futebol, tá certo? E no final, se você tiver registrado pelo meu link e estiver na minha liga, você vai concorrer a 2 prêmios. O primeiro, registrou na minha liga, você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo. E tá na minha liga, e tem que ser pelo meu registro aqui embaixo. E tá na minha liga, são 3 prêmios. Fone de ouvido, recarregador de celular e uma capinha à sua escolha. É sensacional, o link tá na descrição. Vem brincar comigo na Inplay. A maior diversão é aqui. Bora falar de Galo, bora fazer a nossa resenha, bora começar falando de Lianco, né, cara, que tá jogando barbaridades. Gente, o que o Lianco vem apresentando em campo é assustador, Os números do Lianco são o seguinte, olha pra você ver. Lianco, zagueiro dos times da Série A com maior nota SofaScore 2025. Primeiro, é o melhor nota SofaScore, ou seja, zagueiro do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, blá, 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 blá. Lianco, 30 jogos, 4 gols, 89% de passe, certo? 168 duelos ganhos, 252 bolas recuperadas, 250 ações defensivas, 66 interceptações e nota SofaScore de 7.38. O mapa de calor dele é assustador, né? Pelo lado direito do campo, ele sobe bastante e tudo. E ainda dizem, o Lianco, próprios atleticanos, o Lianco não merece seleção. Ele só é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Pelos dados estatísticos, todos os dados estatísticos mostram que o Lianco é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E aí você vai dizer pra mim que o Lianco não merece uma seleção, você vai dizer pra mim que o Lianco não tá nesse nível todo que eu tô achando, você vai dizer pra mim que o Lianco é mais ou menos, meu amigo, olha isso, olha os números do cara. Não sou eu, não. Pô, tá parecendo até que sou eu que tô aqui inventando, criando um dado e tal, criando uma situação. Não é, cara. É o próprio Atlético que coloca essa situação. O Atlético tem, nesse momento, né, com o Lianco, o próprio Atlético, o próprio Lianco se coloca nessa situação. Um momento estratosférico do cara. O cara tá jogando bola pra caramba, tá faltando a galera só admitir isso, que o Lianco é o rei do Galo. Bom, Galo tem um agosto, Galo em agosto tem, nossa senhora, esse Galo em agosto não é brincadeira, vai ser jogo atrás de jogo e, assim, gente, nós temos que ficar muito esperto pra como que o Atlético vai conduzir isso, pra não ter nenhum tipo de risco, perigo, né, de lesão, que é o que eu venho batendo aqui com vocês. Olha só o mês de agosto do Galo, o Galo soltou uma imagem. Dia 3, Red Bull. Dia 6, Flamengo. Dia 10, Vasco. Dia 14, Godoy Cruz. Dia 17, Grêmio. Dia 21, Godoy Cruz. Dia 24, São Paulo. E dia 31, Vitória.
Ó, é de 3 em 3 dias, o mês tem 30 dias, né? Imagine que isso aqui é dia 1º. Ó, não precisa imaginar, ó, dia 3, dia 6, dia 10, dia 14, dia 17, dia 21, dia 24, dia 31. Aqui que dá um pulinho, né? 24 para 31, que você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O único dia que tem 7 dias de diferença é aqui. Agora, eu não duvido nada que nesse caminho aqui de São Paulo e Vitória, o Atlético meta um jogo aqui, velho. Meta um jogo aqui dos jogos passados. A CBF vai aproveitar que vocês estão com 7 dias aqui. Fortaleza e Atlético nós vamos marcar aqui. Atlético e Sport nós vamos marcar aqui. Então, gente, o mês de agosto do Atlético é um mês de impacto, tá? É um mês gigante. É um mês muito grande, recheado de jogos dificílimos, recheado de jogos complicados. Bom, vamos ver o que o... Ah, e detalhe, né, gente, que é importante dizer. Antes do como é que fala? Do jogo, né? Dos jogos em si, nós temos que lembrar, cara, que nós vamos ter um momento de decisões demais. Olha pra você ver. Nós vamos ter as decisões da Sul-Americana, a passagem do Galo pela Copa do Brasil, e depois é só setembro. Só que tem um detalhe, nós vamos definir o destino do Atlético no Campeonato Brasileiro, porque aqui é a hora de você, nesse mês de agosto, depois desses jogos todos, no meio desses jogos todos, na verdade, você tem que pontuar amanhã, por exemplo, hoje, né, amanhã, contra o Red Bull Bragantino, que eu não sei que horas que vai ser esse vídeo, o Atlético, ele precisa pontuar, porque se o Galo não ganhar do Red Bull Bragantino, ele vai para a zona do rebaixamento, meu irmão. E aí você não vai conseguir dar as prioridades para as Copas que tem que dar. Por isso eu estou dizendo que a diretoria não pode vacilar e cair na ignorância de que as coisas estão boas porque venceram o Flamengo de 1-0 lá. Estão boas sim? Estão! Só que o elenco do Atlético não é forte o suficiente para 3 competições. O próprio Cuca diz, vou precisar poupar, vou precisar resguardar, vou precisar segurar minha onda. Palavras do Cuca, gente, não são minhas, não. Então, assim, cara, é uma situação complicada e, bom, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ser, né? Bom, vamos falar agora desse time do Atlético que tá muito, mas muito mais competitivo, né? Segundo o nosso amigo aí, Edu Panzi, vocês sabem que eu gosto sempre dos comentários do Edu Panzi, né? O Edu Panzi estava muito fora dos jogos do Atlético, ele estava comentando muito o jogo do Cruzeiro lá na Itatiaia. Mas eu sempre gosto de ouvir o que o Edu Panzi tem a dizer, o que o Edu Panzi tem a falar, porque... Não, se bem eu vou passar do Cuca primeiro, né? Vamos passar o Cuca falando sobre... Atlético e Flamengo, sobre o que ele viu do jogo, sobre antes do jogo, olha só. Não desejo para ninguém e hoje assim ser representado por muito obrigado, cara, por passei uma semana, uns dias aí que não desejo para ninguém e hoje assim ser representado por vocês aí é o maior orgulho que um homem pode ter. Quando a gente assume um compromisso plenamente com o que é passado pra gente, com o que o professor pede, todo mundo vai na mesma ideia, a gente faz jogo coletivo como a gente fez hoje e fizemos no domingo passado. Infelizmente não conseguimos resultado positivo, mas viemos convicto de que se entrássemos como entramos no último jogo, conseguimos um resultado positivo. Fomos coroados, apenas os 90 minutos, temos mais 90 pela frente, como eu falei para o senhor, professor, lá no CT. Nenhuma vitória, nenhum título vai aliviar essa dor que você, o Cuquinha, toda a sua família passou, mas como o Vitor mencionou outro dia, nossos familiares se orgulham de nós por ter mudado a história da nossa família, por enfrentar a pressão assim e sair de cabeça erguida. Então, Deus abençoe todos. Vamos manter os pezinhos no chão, que fé em Deus vai ser só daqui, só subindo cada vez mais, todo mundo junto. Sensacional, parabéns aí ao Atlético que soltou isso lá no Twitter, eu pude pegar, realmente você vê ali um abraço, né, do elenco ao Cuca, um abraço da equipe toda no seu capitão, né, que é o Cuca mesmo, que é o cara que vai levar o Atlético, e as boas palavras do Hulk, né, ao próprio Cuca, e realmente nada tira essa dor, cara. Dor de perder um parente, nada no mundo tira ela. Nós vamos levando à medida que a gente consegue, à medida do possível, à medida do que a gente consegue como ser humano mesmo, né? De conseguir superar, ir vivendo o dia a dia, e relevando alguns fatos, e trocando aquela ideia, e seguindo a nossa caminhada. Bom, vamos falar agora do Edu Panzi, agora sim, falando do time mais competitivo do Galo. Olha o que o Edu Panzi disse, saca só, gente. No campeonato de regularidade, o desempenho conta muito, né? Você precisa ter sequência de desempenho para que os resultados aconteçam mais vezes, com mais frequência. O Atlético jogou bem no final de semana contra o Flamengo, perdeu o jogo, né? Mas no Campeonato Brasileiro a derrota, ela pode ser recuperada na outra rodada, ainda restam muitas rodadas no Campeonato Brasileiro. Na Copa,
É claro que você busca o bom desempenho, porque jogando bem você vai estar mais perto da vitória. Mas na Copa a vitória é necessária, né? Então o Cuca, ele fez uma boa leitura no final de semana, como o torcedor entendeu também, né? Ele, apesar da derrota, certamente a conversa foi essa: olha, a gente perdeu, mas nós resgatamos o bom desempenho, a entrega, a competitividade, a organização tática, um bom jogo defensivo. A gente encarou o Flamengo no Maracanã e eles não criaram uma grande chance. Então foi um jogo de resgate mesmo, apesar do resultado. O resultado não havia sido resgatado. Hoje, na Copa do Brasil, e que o resultado ele é fundamental, que bom, né? Que bom que as coisas se encaixaram exatamente nos lugares que deveriam ser encaixadas. O Atlético voltou a ter um bom desempenho, voltou a competir, voltou a ser disciplinado taticamente, voltou a defender bem, soube sofrer e veio o resultado quando deveria vir, né? Você sair de um jogo no Maracanã contra o Flamengo com a vantagem, você ter vencido para vir para Belo Horizonte com essa vantagem é fundamental, né? Então o Atlético resgatou muita coisa no final de semana, mas faltava resgatar resultado. E resultado traz confiança. Então o Atlético resgatou resultado nesse meio de semana e aumentou a confiança que já vinha sendo resgatada desde as penalidades contra o Bucaramanga, passando pelo bom desempenho contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Bom, tá aí, né? Concordo com tudo que o Edu Pans falou. Eu acho que isso devolve brilho, isso resgata o torcedor para com o elenco. Acho que o jogo do Bragantino talvez não esteja tão lotado ainda, mas o jogo do Flamengo eu não tenho dúvida. E se o Atlético vencer o Bragantino, aí, meu amigo, o torcedor volta abraçando o elenco que é tão necessário, tá? Que é importantíssimo que o torcedor volte. O Atlético mostrou brilho, mostrou vontade, mostrou o que quer. Agora falta o torcedor fazer a sua parte. Bom, vamos falar agora rapidamente do presidente da CBF, né? Presidente da CBF, Samir Chawad, é alvo da operação da Polícia Federal em Roraima hoje. A Operação Caixa Preta investiga suspeitos da prática de crimes eleitorais nas eleições municipais de Roraima em 2024, como compra de votos. Agentes da Polícia Federal estiveram na casa de Chawad e também na sede da CBF no Rio de Janeiro. A Justiça também bloqueou 10 milhões nas contas dos investigados. Outros 9 mandados de busca e apreensão são cumpridos. Cara, como sempre, né? O pessoal da CBF tá metido em escândalo. Reparem isso, não há um momento sequer que esses caras não estão envolvidos em escândalo, que eles não estão envolvidos em problema, que eles não estão envolvidos em algum fato horrível. É incrível como sempre eles estão no meio de problemas gravíssimos, de problemas sérios, de situações que não dá pra passar pano. Assim, é assustador, cara, é assustador, e eu não sei como que isso se impera nessa tranquilidade, que isso fica aí como se não fosse nada, isso daí fica como se não fosse coisa nenhuma. Bom, vida que segue. Salários dos jogadores do Atlético estão absolutamente em dia. O Globo Esporte confirma a informação que eu passei pra vocês na quarta. Atlético quita atrasados com jogadores. O Atlético hoje, senhoras e senhores, não tem um débito sequer com os jogadores. É muito importante que vocês entendam isso, tá? Porque isso daí muda a perspectiva das coisas, né? O Atlético está absolutamente em dia, com salários, com dívidas, com tudo. E isso dá tranquilidade para os jogadores jogarem e tranquilidade da diretoria cobrar aqueles que precisam ser cobrados, né? Na minha opinião, esse salário em dia demonstra que Rubens Menin cumpriu a sua parte do acordo, Rubens Menin foi lá, deixou claro, cumpriu o que ele tinha que cumprir e agora não tem mais conversa, não tem mais mimimi, nheco-nheco, chico-chico. A coisa está fixada. Bom, pelo menos essa é a minha interpretação das coisas. Eu acho que o caminho que o atleta está tomando está certo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e vamos ver como vai ser conduzido agora, né? Marcos Rojo, você conhece o Marcos Rojo? Não? Marcos Rojo é jogador do Boca Juniors, zagueiro, tá? E ele foi afastado da equipe porque ele teve uma desavença com o técnico. Marcos Rojo é um zagueiro de altíssimo nível, era titular no Boca até ter esses desentendimentos com o técnico, né? E aí no Campeonato
Campeonato Mundial de Clubes ele foi afastado. Ele tá livre no mercado. Trouxe aqui porque um torcedor pediu pra trazer, ele nem é meu preferido, o próximo é. Mas vamos falar dele. Marcos Rojo, 35 anos, La Plata, argentino, zagueiro, tá? 300 mil euros. Não jogou na Copa do Mundo de Clubes, não jogou, tá? Mas na Libertadores, dos 2 jogos, fez 1. Na torneio abertura, dos 16, jogou 11 jogos, tá certo? E na Liga também, dos 2, jogou 1. Ou seja, jogava como titular até que caiu em desgraça com o treinador. Muitos de vocês estão apontando ele, lembrando que a carreira do Marcos Rojo é gigantesca, tá? Estudiantes de La Plata, Sparta Moscou, Sport, Manchester United, Sporting voltou, Manchester United mais um tempo, aí depois volta pro Boca Júnior. Uma carreira na Europa que durou de 2011 a 2020. Então, assim, é um cara de alto nível. Você gostaria de ver Marcos Rojo no Atlético ou não? Mas ele nem é meu preferido, tá? O meu preferido é esse que eu vou falar pra vocês agora. É ele, meu amigo, Robert Renan. E segundo as informações, tá aqui, ó, o Clube Carioca, ex-Corinthians, Vasco e outras equipes estão querendo o Robert Renan. Pra mim seria a contratação ideal, sabe? Porque apenas 21 anos, brasileiro, barato, tá? Ele tem 7 milhões e 500 mil euros, mas só que o seguinte, cara, eles aceitam negociar por menos, tá? Ele não vem jogando, né? Ele tá treinando com o time russo, ele tem passagem, vocês vão lembrar, por Corinthians, Zenit, Internacional, Zenit, Al-Shaab e agora voltou pro Zenit. Galera, é o jogador perfeito que nós estamos procurando. Pega ele emprestado com passe fixado de 5 milhões de euros, que vale fácil, vale até os 7. Os 5 milhões de euros fixa, traz esse menino pra cá. O Robert Renan, ele joga exatamente por onde a gente precisa, de um zagueiro do lado esquerdo. Então vai ter, ele também pode jogar de lateral esquerdo, então o Júnior Alonso vai ter uma sombra. Mas o que nós vamos fazer com o Rabelo e Hugo? Erros são feitos, vai ter que ficar pagando até o final do ano. Mas é uma oportunidade de mercado, apenas 21 anos, cara. O Internacional quis comprar no passado e não teve dinheiro, voltou pro Russo, não deu certo. Fixa o passe do menino, traz ele pra cá, o menino tem como produzir, o menino tem como ser, o menino tem como virar excelência. Esse pra mim era o zagueiro que o Atlético poderia pegar por empréstimo e resolveria o problema da zaga atleticana. Bom, senhoras e senhores, novidades sobre investidores estrangeiros, tá? Agora essa aqui eu pude apurar a fundo e entender o que tá acontecendo. Eu contei pra vocês algum tempo atrás, através do canal do Tanak e também através do canal Alvinegro, que havia um interesse, né, de investidores estrangeiros. O Tanaka trouxe primeiro, que tá aí na foto da capa, daquele investidor que é dono do Arsenal, Multi e outros times da Europa, e agora o Fala Galo trouxe do Bolívar, tá bom? O Atlético nega qualquer conversa com qualquer investidor, e obviamente vai negar mesmo, sempre será negado, até porque isso são segredos assim, absolutos, contratos absolutos, porque você tá vendo números do time e tudo, então tudo é trabalhado num absoluto sigilo. Conversei com uma pessoa gigantesca do Atlético e ela pôde me dizer o seguinte, falei, olha, eu sei que você não pode me falar nomes, eu sei que você não pode citar se é verdade ou não, mas eu quero saber uma coisa, realmente há conversas com investidores estrangeiros, né? Realmente vocês estão, porque uma coisa é vocês estarem buscando, outra coisa é conversa tete a tete, tá rolando? Essa pessoa me disse assim, existem 3 grandes empresários que o Atlético conversando durante esse tempo, não conversou, conversando durante esse tempo, e sim, poderemos ter, depois do aporte caseiro, um aporte estrangeiro no Galo, tá? Então esse aporte estrangeiro, ele pode chegar sim ao Atlético. Essa pessoa me confirmou que tem 3 grandes empresários que são todos eles do mundo da bola, tá? Esses 3 são todos do mundo da bola. É importante relatar isso. E o Atlético vem mantendo conversa com todos eles. Se vai dar negócio ou não, é outra história. Eu não consigo cravar aqui pra vocês, mas o que eu posso cravar, afirmar categoricamente, é que sim, realmente o Atlético está conversando. E eu, como eu disse pra vocês, eles nunca vão confirmar se essa conversa é real ou não, mas eu garanto, com fulano ou ciclano, mas que tem essas conversas, tem. Então, não acho que seja mentira do Fala Galo, nem do Tanaka, são pessoas muito sérias, muito corretas, negociações estão acontecendo sim. Bom, deixa o like, se inscrevam, ative o sininho de notificação, tamo junto, eu volto mais tarde com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu!